Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da disciplina Introdução à Administração Financeira. Matéria esta aplicada nos cursos de nível superior de Administração da Empresa. Esse que vos fala é o professor Ricardo Firmino, sou graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Financeira Empresarial e atuo como professor universitário e à frente do escritório de contabilidade chamado Firmino Contabilidade. O tema da nossa aula de hoje é sobre a utilização dos recursos da administração financeira com o intuito de aperfeiçoar os setores financeiros e empresariais. Independente do porte da empresa, seja ela micro, pequena, médio ou de grande porte, todas elas têm algo em comum. Os setores financeiros dessas áreas, eles precisam estar bem alinhados, precisam estar bem ajustados, fazendo com que a utilização dos recursos da teoria da gestão financeira seja aplicados nesses setores, elevando e fazendo com que o desenvolvimento desses setores sejam sustentáveis. Na aula de hoje estaremos trabalhando 3 objetivos principais. Primeiro, apresentar as principais atribuições da administração financeira, AF. Segundo momento, abordar a estrutura da administração financeira. E um terceiro momento, compreender as bases setoriais da administração financeira. Introdução. Muitos administradores não conseguem ter êxito nos objetivos organizacionais, pois acabam terceirizando a gestão financeira e não dando a devida importância. As finanças corporativas é um órgão vital para o sucesso organizacional e a sua permanência no mercado. Ao longo de 4 aulas, nós estamos aqui evidenciando sobre o grau de importância do estudo sistematizado da administração financeira. Pelo que este setor é de suma importância para o desenvolvimento organizacional e a competitividade de cada instituição. Sabemos que as principais atribuições da administração financeira está condicionado a 3 situações específicas. Primeiro, obtenção de recursos financeiros. Segundo, utilização dos recursos financeiros. E o terceiro é a aplicação dos recursos financeiros excedentes. Ao estudarmos justamente sobre esses pontos abordados na nossa aula de hoje, podemos perceber que esse conhecimento ele vai ser de grande valia não apenas para a atuação profissional, mas como também para a utilização dessa base teórica para a sua vida pessoal. Pois os recursos, independente de serem recursos destinados e originalizados do setor empresarial, eles também podem ser aplicados a mesma regra para os recursos de origem doméstica, pessoal e particular. A administração financeira ela vai trabalhar com essas 3 etapas. Inicialmente, a obtenção de recursos financeiros. Para que a empresa possa funcionar ou expandir suas atividades, a obtenção de recursos pode ser feita no mercado de capitais, financiamentos, condições de pagamentos com os fornecedores e empréstimos bancários. Na verdade, existem várias formas de se obter recursos. O mais indicado no momento de iniciar uma atividade ou até mesmo de mantê-la operando no seu dia a dia é que sejam utilizados os recursos próprios. E esses recursos próprios, eles têm algumas origens. Nós temos os recursos próprios com origem nos investidores, no próprio empresário ou naqueles que fazem parte da sociedade da empresa. Como também nós temos os recursos próprios que são gerados pela própria atividade, uma vez que ela está em funcionamento e ela começa a fazer girar o seu capital ao ponto desses investimentos iniciais começarem a ter uma rotatividade e um giro permanente, gerando assim mais receitas e faturamento para a empresa. A obtenção de recursos, ela é sim uma tarefa priorizada dentro da gestão financeira,
Porque quando esses recursos eles não são de origem dos recursos próprios, é necessário obter esses recursos por meio de terceiros. E normalmente os recursos de terceiros, eles são recursos que há um custo bem maior do que se fosse um recurso próprio, sendo necessário a utilização de financiamento e empréstimos, fornecedores, por meio de compras a prazos e empréstimos bancários que possuem taxas elevadas de juros, deixando assim a obtenção desse capital ainda mais cara e menos vantajosa para o empresário. Além dessa etapa que a administração financeira trabalha e prioriza, que é a questão da obtenção do recurso, também tem a utilização dos recursos financeiros. Para a operacionalização, ou seja, o funcionamento da empresa nos vários setores e áreas de atividade, como compras, estoque, aquisição de máquinas e equipamentos, pagamento de salário, entre outros, a utilização dos recursos financeiros ela precisa ser bem gerenciada, pois não adianta a empresa possuir uma boa captação de recursos, ou seja, independente se esses recursos são de capital próprio ou capital de terceiro, se ela não consegue fazer uma boa utilização desses recursos. Ao estudarmos ao longo das aulas esta disciplina, nós começamos a entender o seu grau de importância pelo fato justamente de que a forma como se utilizam os recursos vai definir o grau de segurança que essa atividade vai apresentar, que essa organização vai ter. Não adianta a empresa ter recursos ilimitados ou recursos satisfatórios se esses recursos não são bem empregados. Para que a empresa possa galgar êxito e lograr desenvolvimento, competitividade e crescimento sustentável, ela precisa utilizar os seus recursos de maneira consciente para que ele se torne bastante eficaz e eficiente, atingindo todos os resultados propostos pela organização. A aplicação dos recursos financeiros excedentes também faz parte desse tripé da gestão desses ativos financeiros, pois a empresa ela necessita saber obter esses recursos da melhor forma possível, com menos custo. Ela precisa saber utilizar de forma eficiente esses recursos, aplicando, reinvestindo na empresa, reavaliando, comprando produtos ou equipamentos para fornecimento de serviço ou produção. Como também ela precisa, ao longo da sua trajetória, aplicar de maneira inteligente os seus recursos excedentes. A utilização desses recursos sobressalentes em aplicações de mercado de capitais e no mercado monetário, ou seja, aquisição de imóveis ou terrenos, obras de arte, etc. Isso dará à empresa um fôlego a mais, pois sabemos que as reservas elas são de extrema importância em momentos de dificuldades financeiras, até porque não adianta saber obter bons recursos e utilizar ele se quando há uma margem de sobra, que é necessário a empresa trabalhar com essa margem para reinvestir, para poder atender demandas emergenciais, contingenciais, para poder também ter ali uma reserva fixa em um momento de dificuldade, de adversidade, é justamente aplicar da melhor forma os seus recursos excedentes. Isso vai proporcionar à empresa uma maior liquidez, uma maior solvência e uma capacidade maior de suas obrigações, tendo em vista que, uma vez que ela obtém os recursos, utiliza da melhor forma e aplica o que sobra, isso dá para ela um fôlego a mais num momento de dificuldade financeira. Além desse tripé que a administração financeira trabalha, que é a obtenção, a utilização e a aplicação desses recursos excedentes, existe em torno de todo esse processo uma estrutura onde a administração financeira está direcionada, onde ela está concebida. Nós temos aqui mostrado para vocês de forma de um organograma
aqui no slide 10, a estrutura básica da administração financeira. A administração financeira ela é um setor bastante amplo, bastante diverso, que traz inúmeras particularidades dentro do setor financeiro. E aqui, exemplificando, nós temos a diretoria financeira, que está dividida em duas áreas principais: controladoria e tesouraria. Interessante que muitas vezes nós falamos da administração financeira, falamos das finanças corporativas, da própria contabilidade, entre outras áreas, auditoria, e nós muitas vezes não paramos para imaginar como está configurada essas áreas dentro da estrutura da administração financeira. E neste material nós estaremos de fato apresentando todo o corpo estrutural, o escopo dessa estrutura, para que cada um de nós possamos entender em que área está funcionando cada departamento e cada setor específico da gestão financeira. Então, percebam que aqui nós temos a diretoria geral, diretoria financeira, e da diretoria nós temos duas ramificações, dois setores paralelos, mas que trabalham independentes, que é a controladoria e a tesouraria. A tesouraria é uma área bem mais conhecida, até porque é muito falado dessa área dentro das pequenas, microempresas, médias, grandes corporações, multinacionais. Já a área de controladoria é uma área um pouco mencionada. Também esse setor também é conhecido e chamado de controle interno. Então, nós temos aqui especificando essas duas principais áreas da administração financeira, que é a controladoria, ou também conhecido como controles internos, e a tesouraria. E nós iremos entender como funciona cada uma dessas áreas, já que uma delas é bastante conhecida, que é a tesouraria. Já a outra é pouco evidenciada, porém é de grande e extrema valia dentro da gestão financeira. Vamos iniciar pela menos conhecida, mas também tão importante, que é a controladoria. A controladoria, também conhecida como controles internos, é uma área que constitui a área de staff da administração financeira, assessorando e proporcionando os controles e as informações básicas para a tomada de decisões. Dentro da controladoria, nós temos alguns setores que trabalham em consonância, ou seja, dentro da controladoria. Nós temos esses setores financeiros que fazem parte da controladoria financeira de uma empresa ou de uma organização. Nós temos a área contábil ou contabilidade, nós temos o controle orçamentário e nós temos auditoria. Percebam que essas áreas, contabilidade, controle orçamentário e auditoria, são áreas que são evidenciadas, são estudadas, porém, quando nós colocamos ela dentro desse escopo da administração financeira, nós temos lá a diretoria, como foi apresentado lá atrás no organograma, onde temos duas áreas específicas, que é a controladoria e a tesouraria. E dentro da controladoria nós temos a contabilidade. É comum considerar a função financeira e a função contábil como uma só, pelo fato de existir entre ambas uma relação íntima. Na realidade, a contabilidade será, aqui nesse estudo, entendida como um insumo básico para a função financeira, estando subordinada a ela como uma subfunção. Na verdade, a contabilidade é uma área importante, é uma área que é bastante evidenciada. No entanto, nós entendemos aqui que ela está vinculada ao setor de controles internos, à controladoria, que está vinculado à Direção-Geral da Administração Financeira. Além da contabilidade, nós temos também as demais áreas, tá certo? As demais áreas, que é o controle orçamentário, tá certo? Também conhecido como um órgão de controle que coordena com os demais órgãos da empresa, ou seja, esse setor ele vai trabalhar
com uma íntima interação, uma ligação com os demais setores, prevendo o orçamento futuro, verificando se o que já foi executado está dentro do orçado. Na verdade, ela vai trabalhar com as receitas e despesas, fazendo o acompanhamento e o controle ao longo do exercício social. Entendendo assim se as despesas e as receitas estão dentro do orçado, ou seja, o que foi realizado está em consonância com o que foi planejado. A finalidade do controle orçamentário é justamente assessorar todos os órgãos da empresa na montagem dos orçamentos e, ao mesmo tempo, monitorar a sua execução, apontando aí os desvios, possíveis falhas, principalmente quanto à despesa, porque nós sabemos que existem duas principais maneiras de maximizar o resultado, ou seja, o lucro. Ou eu vou trabalhar a margem de ganho, a margem de lucratividade, ou então eu vou trabalhar reduzindo despesa. Como para você ampliar a margem é um trabalho que vai focar e pode influenciar na competitividade da empresa no mercado, ou seja, uma vez que eu vou aumentar minha margem de ganho, eu posso aí então perder uma parte do meu mercado, do meu market share, tendo em vista a questão de preço. Então, normalmente as empresas tendem a trabalhar a questão das despesas. E esse setor, dentro da área da controladoria, que é o controle orçamentário, vai ajudar bastante no acompanhamento dessas despesas e nesse fluxos de entradas e saídas. Uma outra área também bastante conhecida dentro do setor da controladoria ou controle interno, a área de auditoria. A auditoria é um órgão de controle e de verificação de procedimentos contábeis, executados não só pela contabilidade, mas também por todos os órgãos da empresa envolvidos nesse procedimento. Sabemos que no dia a dia das empresas, a auditoria é tida como uma vilã, ou seja, há um sentimento de caça às bruxas quando é instaurado um processo de auditoria. No entanto, a auditoria ela vai mais do que fiscalizar e punir. Há também, dentro do contexto da auditoria, um procedimento educativo, onde a auditoria ela vai checar os processos que estão sendo realizados, se há alguma falha, seja por força maior, seja por intenção dolosa ou culposa, ou seja, havendo a intenção do processo ter sido feito de maneira equivocada ou não intencional, que seria de forma culposa, a auditoria ela vai trabalhar também a parte educativa, que é mostrando que aquele processo está sendo concebido de forma equivocada e que pode haver melhoras, não apenas voltado para a punição, como é visto na maioria dos casos quando existe uma auditoria. A auditoria ela pode ser feita por meio de uma auditoria interna, ou seja, pela própria empresa, ou por uma auditoria externa. Normalmente, quando é feita por um auditor interno, é necessário um colaborador, ou seja, um funcionário, que ele não esteja envolvido dentro da cultura organizacional, dentro daquele setor que está sendo auditado. Até porque a cultura organizacional ele influencia todo o processo e prejudica o detalhamento dos possíveis erros que possam existir ali nos processos. Por isso que quando se utiliza a auditoria interna, vai sempre buscar um profissional de um outro setor de dentro da empresa. Quando não é utilizada a auditoria interna, é contratado uma auditoria externa, que é um auditor independente, que ele vem fazer todo aquele levantamento daquele trabalho e apresentar o relatório da auditoria com seu parecer. De qualquer forma, a auditoria ela é uma área que faz parte dos controles internos, que por sua vez faz parte da direção da administração financeira. Já a tesouraria, esse órgão engloba as atividades que compreendem o uso do dinheiro e sua manipulação,
e a posse efetiva de fundos. A tesouraria, ou seja, ela busca atingir os objetivos básicos da administração financeira. Até porque a tesouraria ela vai trabalhar com os ativos de curto prazo. E isso, dentro da administração financeira, é sempre uma busca constante pela boa gestão dos bens e direitos de curto prazo. Nós temos dentro da tesouraria três áreas distintas. Nós temos as relações bancárias, tá certo? Temos a área contas a pagar e a conta caixa. Nas relações bancárias, a finalidade do órgão Relações Bancárias é manter um intercâmbio com os bancos e instituições financeiras capaz de proporcionar um relacionamento que garanta à empresa a captação de recursos e de investimento em seus ativos. Normalmente, essa área de relações bancárias, ela acaba sendo unificada à tesouraria, ou seja, a própria gestão ou tesoureiro, ele acaba assumindo, incorporando essa função de relações bancárias. No entanto, em instituições maiores, esse setor ele acaba tendo pessoas voltadas especificamente para esses fins, até porque a importância desse órgão de relações bancárias é a manutenção de um nível de aplicação, ou seja, um dos pilares da administração financeira que nós estudamos agora há pouco, que é a obtenção, utilização e aplicação. Ou seja, as relações bancárias, eles vão trabalhar especificamente a questão da aplicação dos excedentes de caixa e na captação de financiamento bancário de curto, médio e longo prazo e também trabalhando a questão do melhor custo desse capital, tendo em vista que a tomada de recursos financeiros ele tem um juros, ele tem um custo, e aí esse setor de relações bancárias vai intermediar a instituição para com o setor bancário, fazendo com que sejam negociadas as melhores taxas. Além das relações bancárias, nós também temos um outro setor financeiro que está dentro da tesouraria, está incorporado à tesouraria, que é o setor de contas a pagar. Contas a pagar é um órgão incumbido de planejamento e da execução de todas as contas a serem pagas. Normalmente esse órgão ele fica vinculado aos contas a receber dentro da administração financeira, contas a pagar e contas a receber, que são aqueles clientes que adquirem produtos ou serviços da empresa e que tem prazo para pagar. E aí, normalmente, esse setor de contas a pagar, ele fica também corresponsável pelo contas a receber. Ou seja, além de monitorar os pagamentos feitos pela própria empresa, ou seja, as obrigações de curto prazo, ele também fica responsável, normalmente, no dia a dia das empresas, pelo contas a receber também, aqueles clientes que têm aqueles prazos de títulos que precisam ser monitorados para evitar atrasos, inadimplências, etc. Normalmente o órgão de contas a pagar, ele prepara e agenda todas as contas e duplicatas a serem pagas pela empresa, estabelecendo as importâncias e as datas de pagamento. Normalmente esse setor se utiliza de sistemas, hoje a maioria das empresas, independente do porte, ela já tem isso bem claro dentro da sua gestão financeira, a utilização de softwares e sistemas para facilitar essa dinâmica da área da tesouraria, contas a pagar, contas a receber e vinculando prazos e datas, tendo em vista que o fluxo de caixa ele é oscilante e é necessário que esse setor ele consiga fazer uma dotação suficiente para que possa cumprir aquela obrigação de curto prazo. A finalidade do órgão de contas a pagar é garantir a execução do pagamento das contas e dívidas da empresa, dentro dos prazos estabelecidos e evitando assim o pagamento desnecessário de juros e multa
quando não se há um setor bem organizado de contas a pagar e contas a receber, normalmente a empresa tende a ter uma maior despesa financeira que impacta diretamente no seu lucro, no seu resultado. E uma outra área também evidenciada aqui no nosso estudo é a área caixa. Ali o caixa, que normalmente tem o pagamento pelos clientes, onde nós temos o processamento dos produtos. O órgão caixa, ele é incumbido da efetivação dos pagamentos, e bem como os recebimentos das receitas da empresa. E há empresas que acabam aglutinando o caixa com contas a pagar e contas a receber, já que o caixa ele está ali recebendo e ele tem o controle das receitas diárias, do fluxo diário de caixa, e ele acaba também assumindo essa função que faz parte da administração financeira, que está inserido na área da tesouraria, que por sua vez está inserido na diretoria geral da administração financeira. Bom, conclusão, pessoal. Na aula de hoje nós apresentamos as principais atribuições da administração financeira, nós abordamos a estrutura da administração financeira, certo? As principais funções, estrutura, e compreendemos as bases setoriais da administração financeira. Espero que vocês tenham gostado da aula. Esta aula conta com um exercício de fixação para atualizarmos o nosso conhecimento e praticarmos esse conhecimento, onde nós temos aqui algumas questões. Primeira questão: apresente as 3 principais atribuições da administração financeira. Nós comentamos. Segunda questão: quais as 2 bases setoriais da administração financeira? Terceiro, quais os principais áreas da controladoria? Quais as principais áreas da controladoria? Quarto, quais são as principais áreas da tesouraria? Quinto, explique com suas palavras a importância da controladoria e da tesouraria. Bom, pessoal, como essas aulas estão sendo utilizadas para avaliação, eu preciso que vocês enviem a resposta dessas atividades para este e-mail aqui, prof.ricardofirmino@gmail.com, até o dia 15/5/2020, é o nosso prazo de entrega desta atividade. E como de costume, vamos deixar aqui para reflexão uma frase de um dos grandes estudiosos e desenvolvedores da administração como ciência, Henry Ford, que diz assim: pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Que essa mensagem possa ficar em nossas mentes. Pensar é um trabalho que exige bastante atitude e ação. E quando não se faz isso, nós perdemos como profissionais e como pessoas, tá certo? Um forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado de mais um momento de aula. Deixe seus comentários, deixe suas sugestões e até a próxima aula. Um forte abraço a todos e até mais.